Exatamente. E vem cá, Dani, existe algum setor que são mais favoráveis para imigrantes começarem os seus negócios aqui no país? Depende muito também do foco e do tipo de visto que a pessoa vai utilizar, né? Porque o imigrante que vai começar aqui, por exemplo, ele vai ter que ter um processo imigratório. Mesmo empreendendo, ele vai precisar de um processo imigratório. Então, dependendo qual for o processo imigratório, ele vai ter os desafios da empresa aqui. Vou dar um exemplo. Por exemplo, os vistos de negócios, como o E1 e o E2, que vale, né, para pessoas que têm cidadania de países com tratado comercial dos Estados Unidos. Por mais que não exista um valor mínimo de investimento para essa pessoa empreender e trabalhar no seu próprio negócio aqui, esse investimento ele vai ter que ser coerente com o tipo de negócio. Então, esse imigrante vai ter que entender que ele vai ter que fazer um business plan nesse local que ele pretende abrir esse negócio. Esse business plan vai mostrar para ele, por exemplo, qual vai ser o investimento que ele vai precisar ter, qual vai ser o custo que ele vai ter, para a gente direcionar qual que de fato vai ser o investimento total que ele vai precisar fazer naquele tipo de negócio, né? Então, empreender para o imigrante tem um desafio um pouquinho maior do que alguém que é americano e empreende no seu próprio país, que é a questão imigratória. Antes dele empreender, ele vai ter que entender qual o processo imigratório que ele vai utilizar para esse empreendimento. Ah, mas eu não quero um processo migratório. Eu só quero abrir um negócio nos Estados Unidos, mas continuar morando no Brasil. Acontece isso também, né? De pessoas quererem abrir negócios aqui, mas continuarem morando no Brasil. É diferente, que daí você não precisa de um processo migratório para isso. Você vai ter uma equipe que vai gerenciar essa empresa nos Estados Unidos e você vai ter participação de lucros, por exemplo, nessa empresa americana. Então, tudo vai depender do objetivo do cliente, na verdade. Se ele quer um processo migratório ou se ele não precisa de um processo migratório. E se ele precisar de um processo migratório, ele vai ter as implicações desse processo migratório no empreendimento que ele vai fazer aqui também. Porque uma coisa que a gente também tem que levar em consideração, agora, voltando lá nos meus vídeos de 2017, né, bastante tempo atrás, quando a gente fala em abertura de empresas, muitas pessoas falam assim, nossa, mas então é só abrir uma empresa e trabalhar para sua empresa que tá tudo certo. Naquela época, a imigração não questionava isso, né, então as pessoas podiam abrir um IAN, podiam ter um Tax ID, abrir uma empresa, que a imigração não fazia os questionamentos em relação a quem é que tá trabalhando na sua empresa, é você que trabalha, viola. Não existiam esses questionamentos no início. Isso, em 2017, 2016, esses questionamentos quase não existiam. Não que a imigração não pudesse questionar, ela pode, até porque ela tem uma autoridade para isso. Mas ela não fazia esses questionamentos pontuais. Tanto é que vocês devem saber de milhões de imigrantes que conseguiram se legalizar aqui através de um EB1, EB2, EB3, de uma empresa aberta aqui, sem funcionário, sem nada. Exato. Hoje, a imigração está diferente. Hoje é completamente, a análise que eles estão fazendo vai muito diferente das análises de 2017, 2018. Hoje, se a pessoa tem um Tax ID, uma empresa aberta, hoje a imigração questiona. Quem são seus sócios? Qual a sua participação? Você trabalha nessa empresa? Me mostra que você não trabalha. Me mostra qual é o faturamento da empresa. Me mostra que você se mantém com esse faturamento ou com seus recursos próprios do seu país de origem. Por que você abriu uma empresa não tendo funcionários? Quem é que trabalha? Então, eles já começam hoje a mostrar mais as violações do que anteriormente. E com esse novo governo agora, a preocupação também vai para os green cards, né? Porque, querendo ou não, quem pegou a época de ouro do green card, seja um EB2 ou um EB3, muitos nem por entrevista passaram. Receberam o green card direto em casa pelo correio, nem tiveram entrevista. Então foi muito mais simples. Hoje a galera que está aplicando já está tendo um escrutínio muito maior. Hoje as entrevistas estão mais focadas em questão para saber se a pessoa, como ela se manteve aqui, se ela violou, como que ela encontrou essa empresa, se não foi fruto de fraude ou favorecimento de vaga. Então hoje a ligação está muito mais em cima. E qual é o meu receio? Agora falando do momento atual que a gente vive, né, em relação à imigração. O meu receio, na verdade, é como eles estão demitindo tantas pessoas do departamento do governo mesmo, por questão de diminuir custos, né, do próprio governo, diminuindo esses funcionários. Para mim, tem uma questão que levanta uma preocupação. Para eles demitirem funcionários, sabendo que a gente está com esse backlog aí gigante, né, de processo de pendentes na imigração dos Estados Unidos, a gente está falando de milhões de processos pendentes, não é 1.000, não é 2.000, são milhões. Então, estão demitindo esse número tão grande de funcionários em várias agências do governo, para mim, só tem uma questão que vai envolver nisso. Inteligência artificial. Eles vão substituir provavelmente muita mão de obra humana por inteligência artificial. Mas aí qual é o risco que a gente tem na questão da inteligência artificial? Talvez vamos ter mais requests for evidence, mais pedidos de evidências. Vamos ter talvez mais NOIDs, que são notificações de intenção de negativa. Vamos ter um escrutínio muito maior, porque a inteligência artificial ela não é 100% correta também. Ela também pode cometer erros. Sim. Ou seja, pode ser mais negativos de processos migratórios. Então, a minha preocupação é como o governo pretende fazer esse ajuste, substituindo o humano pela inteligência artificial, sem prejudicar esse imigrante que está buscando as vias legais. Sim, aí já cria uma incógnita bem forte, né, em relação a tudo isso, né? Porque aí o imigrante vai precisar ser bem detalhista, bem estratégico em relação às suas estratégias de legalização, né, fazer os direitos Plano A, plano B. Plano C, exato. Se antes o imigrante tinha o plano A, não, peraí, vou aplicar aqui para um EB3, aí meu plano A vai dar certo, vou conseguir esse documento. Beleza, antigamente você tinha o plano A e você corria atrás do plano A até fazer ele concretizar. Hoje, ele tem que ter o plano A, o plano B e o plano C. Porque se o A falhar, ele vai ter que correr para o B, se o B falhar, ele tem que ter um C. Então hoje o imigrante tem que ter mais planos, na verdade. E eu creio que uma contratação de profissionais que realmente vão ajudar ele a trabalhar em cima desses planejamentos, né? Pessoas que realmente têm índole e que saibam trabalhar, né, Dani?
Porque sair fazendo... Perdão? Você fala governo? Não, eu digo contratação de advogados, né, de especialistas que realmente possam ajudar de uma forma assertiva e de uma forma que realmente encaixe nas exigências do governo, né? Sim, os imigrantes vão ter que ficar mais atentos na hora de escolher o profissional, que vai cuidar do caso dele. Lógico, vem os oportunistas, né? Vem todas aquelas pessoas que, aproveitando a oportunidade e essa euforia e todas essas exigências do governo, vem aqueles profissionais, né, entre aspas, apresentando soluções, né, e apresentando, né, o seu trabalho, mas são profissionais que não estão 100% em relação ao cliente, a favor ao cliente, que não estão 100% muitas vezes preparados, né? E eu creio que vai ser muito importante a pessoa saber escolher de fato profissionais que realmente façam o seu papel no trabalho, na entrada ali do processo do cliente, em todas essas... Acho que a pessoa tem que estar muito mais consciente sobre o processo que ela pretende entrar, porque antigamente as pessoas entravam em qualquer processo. Não, peraí, fiquei sabendo que existe o EB2 editável, eu tenho ali 10 critérios, beleza, vou entrar. Ah, não, fiquei sabendo que existe o EB3 skilled, vou entrar. Não, tem o EB3 unskilled, vou entrar. Hoje as pessoas vão começar a pensar muito bem antes de escolher qual processo imigratório elas vão iniciar, porque elas sabem que meteu investimento, mas pode ter uma negativa também. Você tem que estar muito certo de que você está investindo no processo certo. Por isso você tem que entrar no canal da Dani, segui-la, acompanhar, dar o like lá, fazer a inscrição lá, fazer a inscrição, para você ter essas informações. Se você não tiver essas informações, você vai ficar perdido e vai aplicar para qualquer tipo de visto e não vai funcionar, né, Dani? Já fica a dica. Já fica a dica viu? Já porque a gente tá aqui com uma especialista, uma pessoa que sabe o que tá fazendo, ela trabalha em cima disso, é uma pessoa que traz muitas informações. Vocês não sabem o quão difícil foi gravar com essa mulher. Pegar essa mulher aqui e pôr ela sentada para gravar com a gente, porque ela é super busy. Super busy. Então, com certeza é muito proveitoso você seguir ela e seguir todas as dicas que ela dá. Né, Dani?